A palavra de hoje tem como tema identificados com Cristo. Identificados com Cristo. Não se esqueçam. Gostaria, na verdade, que toda a igreja pudesse participar muito dos cultos de sábado. Deus tem ministrado para a igreja, mais aos sábados, a palavra da cruz. Pena que muitos trabalham e não podem vir. Eu sei que alguns que trabalham, a irmã Devanir, mesmo no trabalho, estão firmes aí. E eu me alegro muito com os irmãozinhos distantes, que sempre estão conosco, né? Muito bom. Identificados com Cristo. Eu creio que isto, ser identificado com Cristo, é um dos maiores privilégios que você pode ter na sua vida. Às vezes nós sonhamos com um monte de coisa e nós não nos apercebemos que estar identificado com Cristo é o que importa, é o que faz a diferença. Ser identificado com Cristo, a gente fala assim, parece uma utopia, uma coisa quase que inalcançável, mas é a realidade cristã, é a realidade de muitos cristãos, de poucos evangélicos, mas de muitos cristãos, sim. O homem criado à imagem e semelhança de Deus pecou, nós sabemos disso. E no pecado, ele perdeu essa preciosa identificação com Deus. A girafa, os porcos, o jacaré, não estavam no paraíso ali, com Adão e Eva e o Senhor andava com eles na viração do dia, diz Gênesis. Havia uma comunhão, uma identificação entre Adão e Eva e o Senhor ali no paraíso. Mas o pecado roubou isto. O pecado tirou isto, manchou a obra-prima de Deus, que era o homem, perdeu a identificação com Deus. Era a imagem e semelhança de Deus, mas ficou totalmente irreconhecível. O homem passou a ser uma criatura bem diferente do Criador. Aliás, o pecado afetou o homem de tal maneira que este hoje sequer imagina estar identificado com Deus. Esta é a realidade que o pecado trouxe. O pecado detonou a raça humana. As pessoas aí ao redor do mundo não fazem ideia de que o propósito de Deus ainda hoje é que cada um seja identificado com Cristo, esteja em Cristo, se pareça com Cristo. Eu sei que este assunto é totalmente fora de cogitação da grande maioria, especialmente das pessoas que não conhecem o Senhor. O homem natural não conhece o Senhor. Porém, é um assunto de grande importância para os eleitos de Deus. Eu sei que é um assunto que para o cristão regenerado é maravilhoso, o olho dele brilha, mas para quem não é regenerado, não está nem aí. Eu sei que alguns aqui não vão entender essa palavra e não vai ser atraente, mas para poucos vai ser. É preciosidade. Identificados com Cristo. Parece uma coisa tão distante, tão fora da realidade, mas é possível sim. É isso que eu quero que a igreja entenda hoje. À medida que eu vou conhecendo o Senhor, à medida que eu vou recebendo a palavra do Senhor, esse sonho de estar identificado com Cristo se torna uma realidade. É perfeitamente possível, é normal sim para a igreja de Cristo. É que nossa criatura pensa, puxa, como uma criaturinha pode ser idêntica ao Criador? Como um pecador pode estar identificado com o santo? Nós temos algumas coisas dentro de nós que acham totalmente absurdo isso que nós estamos falando hoje. Mas eu quero dizer para vocês que é uma verdade, é uma realidade para muitos. Você e eu podemos estar identificados com Cristo
e nessa identificação cada dia mais parecido com Cristo. Eu tive que falar essa semana para um crente que me levou para Jesus em 1974. E ele estava falando muito de que não acredita no número 4, porque ocorreu várias coisas. Foi uma data em que a mãe faleceu, o pai, a esposa ficou doente. Ele foi citando uma série de coisas hoje. E eu fiquei triste. Ele falava assim para mim, não que eu acredito nessas coisas, mas para mim, eu evito entrar num quarto de hotel que tem número 4. No Japão é assim. O 4 no Japão é a palavra shi, de morte. Então os japoneses têm uma superstição muito forte com o número 4. E infelizmente esse amigo crente também tem. Eu fiquei triste. E eu falei para ele hoje que a verdadeira vida cristã é livre desses temores, dessas crendices populares. A vida cristã é um contínuo crescimento em Cristo. Ele agradeceu o áudio longo que eu coloquei hoje para ele, mas não sei se ele entendeu. Eu queria que ele ouvisse essa mensagem. Porque essa palavra, Adton, é o sonho da minha vida. Cada dia mais, eu perco a visão das coisas deste mundo, e cada vez mais Cristo está se tornando tão vivo, e o meu desejo maior não é viajar, não é ganhar presente, não é comprar isso, não, é estar em Cristo, identificado com Cristo, juntinho de Cristo, parecido com Cristo, em Cristo. Esse é o sublime objetivo da minha vida. Eu desejo permanecer identificado com Cristo até o último dia. Espero que Joshua possa falar, papai estava com Cristo. Eu quero partir desse jeito, Maísa. Oh, pastor Mário estava em Cristo. Aleluia. Logo, logo a gente vai ver. Encontrar com ele lá. Não é possível. Logo, logo. É possível, meus irmãos. Porque além dos meios que Deus nos deu, que é a cruz, eu vejo que o próprio Pai nos quer nessa identificação, nessa semelhança com Jesus Cristo e com Ele. Todo verdadeiro cristão tem um desejo de ser parecido com Jesus, está olhando tanto para Jesus que se torna parecido com Jesus. Quando o Sinédrio viu os apóstolos, eles disseram lá, realmente, eles estiveram com ele. Podiam ver os traços de Jesus ali. 2 Coríntios 3, fala que aquele que está contemplando é transformado de glória em glória a sua própria imagem. Olhe para Jesus, viva Jesus, adore o Senhor todo o tempo. Eu sei que a graça pode me fazer totalmente identificado com Cristo para sempre. Eu sei que esta vontade de Deus, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aí fala assim, para serem conformes à imagem de seu Filho. Você que tem esse lápis bonito, tem que sublinhar, para serem conformes à imagem de seu Filho. Para toda vez que você folhear Romanos 8, você vê que Deus quer ser parecido com Jesus Cristo, e você vai na presença de Deus e fala, Pai, tenha misericórdia de mim, eu não quero parecer um capeta, quero parecer Jesus. Deus quer muitos filhos parecidos com o seu filho maior. E eu estou querendo, Maria, que eu vou ser parecido com Jesus, não porque eu sou bom, que eu sou melhor, não. Porque o Pai quer. E o Pai fez tudo para isso. E eu estou entendendo. Eu estou caminhando para isso. Parece ser muito para nós, Márcia, ser parecido com Jesus. Mas não é muito para Jesus. Porque Ele pode fazer isso. E Ele quer fazer isso.
Cada vez mais eu começo a descobrir coisas maravilhosas que vai acontecer, está acontecendo, não por mim, mas por Ele, por causa dele. E esta é mais uma coisa maravilhosa. Eu vou ser parecido com Jesus, tudo porque Ele quer. Ele já fez tudo, providenciou todos os meios para isso. Baseado na obra e na palavra e na pessoa de Cristo, nós poderemos ser parecidos com Ele. À medida que eu tomo a minha cruz e Cristo vai se manifestando em mim, eu sei que estou sendo parecido com Jesus. Quer ser parecido com Jesus? Seja um crucificado no dia a dia. A cruz é tão benéfica, tão maravilhosa, que nos transforma à imagem de Cristo. Quando você morre para si, Cristo se manifesta, as pessoas vão ver Cristo. Você vai estar parecido com Cristo. 2 Coríntios 4 fala isso. Levante sempre o corpo morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Não é verdade? Tá bom? À medida que contempla o Senhor, vou sendo transformado à sua imagem. Falei de 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. E se somos transformados no querido, nós somos sujeitos passivos, como se Deus estivesse nos moldando a imagem do seu Filho. É obra do Espírito em nós. Não somos nós que nos transformamos. Não somos nós que nos maquiamos para parecer Jesus. Com Deus não há maquiagem. É tudo autêntico. É tudo na luz. É Ele que nos faz parecidos com Jesus. Aleluia. Deus começou a nossa obra de identificação com Cristo aonde? Na cruz. Na cruz. Você não vê na Bíblia um outro lugar. Não foi na caverna, não foi no templo, não foi na praça, não. Foi na cruz. Na cruz. Ali no Calvário. Ali houve o cumprimento de uma preciosa promessa falada pelos profetas. Olha lá, abra sua Bíblia. Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. De longe, se você abre rápido, se você é rápido no gatilho, sempre leia comigo, tá bom? De longe, assim me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno, eu te amei, por isso, com benignidade, te atraí. Sublinha esse verbo, atrair. Ai, que coisa linda! Hoje, quando leio versos assim, eu pulo de alegria. Como é Bíblia, como está na Bíblia, como a Bíblia explica, como a Bíblia enriquece mais e mais a própria Bíblia. O Senhor está falando que nos atraiu com benignidade, ou com graça e com amor. Aquela cruz foi o amor e a benignidade de Deus nos atraindo em Cristo. Cristo nos atraiu na cruz do Calvário por amor. Ele nos atraiu para si naquela cruz. Foi ali que começou a nossa identificação com Cristo. Ali começou a obra de Deus na igreja. Porque Deus quer que esta igreja seja parecida com Cristo. Agora começa a entender cada vez mais por que Deus nos deu a palavra da cruz. Porque Ele quer nos fazer parecidos com Jesus. O pecado manchou e roubou a imagem que Adão tinha antes da queda. Mas pela cruz, o Senhor veio realizar a transformação à imagem dele. A cruz veio consertar o que aconteceu lá no Éden.
Aquele que está identificado com Cristo poderá refletir a glória de Deus. Pela identificação, as pessoas vão ver Cristo em nós e vão nos chamar de cristãos, pequenos cristos. Cristo, como fala em livro de Atos. É por isso que precisamos estar crucificados. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo. Você tem encontrado evangélicos por aí, crentes por aí dizendo isso? Irmãos, isso é cristianismo. Você tem que viver e falar isso. Cristo vive em mim. Não sou eu, é Cristo. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. É Ele, não eu. Não tenha dúvidas que a obra da cruz é o meio pelo qual Deus trará seus filhos à semelhança de seu Filho amado. E tudo começa com a nossa identificação com Cristo. Deus faz essa obra da identificação com Cristo, primeiro, na atração, na crucificação, na morte, no sepultamento e na ressurreição. São tudo Bíblia. Vamos ver a nossa identificação com Cristo nesses aspectos. E quando nós realmente somos identificados com Cristo nesses aspectos que eu falei agora, Deus começa a sua obra de nos fazer semelhantes a Jesus Cristo. Vamos começar pela atração, tá bom? Identificados com Cristo na sua atração nele, naquela cruz. Nós vimos agora o profeta Jeremias dizendo que o Senhor nos atraiu com benignidade. Acabamos de ler. Cristo em seu amor nos atraiu nele naquela cruz, segundo o profeta Jeremias. A cruz foi o laço de amor do Senhor por nós. Quando ele fala que nos atraiu, ele fala com amor eterno te amei. Pois para mim a cruz é o laço do amor eterno de Deus em Cristo Jesus. E Deus nos uniu, Deus nos identificou ali na atração em Cristo Jesus. Outro profeta que fala sobre a nossa identificação na atração, qual é? Chuta! Eu dou uma bala gostosa, né, Dan? Boa, né? Boa. Yes, importaram. Não, profeta, não apóstolo. Vocês não vão aceitar. Hã? Não é Isaías. Posso falar? Acho que posso, né? Oséias. Olha lá, abra lá. Oséias 11:4. Oséias 11:4. Começa dizendo: atraí-os. Sublinha esse verbo, atraí-os. Oséias 11:4. Com cordas humanas, com laços de amor, como acabei de falar, fui para eles como quem aliviou o jugo de sobre as queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer, mas atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Coisa linda! Olha o que Jesus fez! Essa maravilhosa e graciosa atração, fruto do amor de Cristo por nós, se deu naquela cruz. O Senhor nos revela em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Sublinha esse atrairei. É Bíblia. Maria José, você ouviu esse verbo antes, em outra igreja? Não conhecia? Não conhecia? Valdir conhecia? Também não? Mas está na Bíblia? Está na Bíblia.
É verdade? É verdade. Que bom que Deus está revelando as verdades dele. E verdades, Marcos, fundamentais, que fazem toda a diferença na vida de um crente. Essa atração foi o laço de amor aqui, lá naquela cruz. Lá ele nos identificou na sua crucificação, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Todos esses atos de identificação têm como base o eterno amor de Deus por nós. O Senhor amorosamente nos atraiu na cruz para sermos identificados com Ele na crucificação, na morte, no sepultamento, na ressurreição. A identificação na atração e na crucificação gerou a nossa morte. Fomos identificados com Jesus na sua morte. Quando Jesus morreu, nós também morremos. 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, 2 pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você faz parte desse todos? Sim. Se a Bíblia fala que todos morreram, você então morreu. É isso que a Escritura afirma, meus irmãos. Eu não estou pregando heresias. Estou pregando a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A nossa identificação na atração causou a nossa identificação na morte em Jesus. É importante saber que já morremos com Jesus. O verbo morreu, neste versículo, está no pretérito, no tempo passado. Morremos mesmo, aos olhos de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia, é ela que vai te fazer um regenerado. Você precisa crer que já morreu com Jesus. Romanos 6,3. Gosto muito desse versículo. Parece que Paulo está indignado e fala, assustado, surpreso. Vocês, como é que vocês esqueceram? Como é que vocês não sabem? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, imersos, colocados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Está claro, meus irmãos, está claro. Nós fomos colocados na morte em Cristo Jesus. Com Ele nós morremos. E não é a morte física, é a morte da velha natureza, do velho homem. Ali, esta é uma obra de Cristo, é uma obra espiritual, não carnal. Por isso muitas vezes tem gente que não entende. Deus fez esta obra sobrenatural, é a obra de Deus. Creia, creia. Isso tem que estar claro, concreto na nossa vida. A identificação na atração e morte em Jesus nos leva à identificação também no sepultamento. Poucos pastores pregam isso, Alessandro, mas é bíblico, por isso nós devemos pregar. Olha lá, Romanos 6,4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados. Sublinha essa palavra, sepultados. Com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Mas a Bíblia fala que fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, pela inclusão. Não é na água não, tá? Pelo batismo, pela inclusão na morte. Por isso nós somos sepultados quando Ele foi sepultado.
Quando ele morreu, morremos com ele. Quando ele foi sepultado, fomos sepultados com ele. Ele nos levou para o sepulcro. E quando ele foi ressuscitado, fomos ressuscitados com ele. Diz a palavra. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ou inclusão ou imersão, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mas sublinha essa palavra, sepultados. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Esquece o batismo das águas aqui. Esse batismo bíblico é nele, é imersão nele. Deus nos colocou nele. É preciso que haja uma identificação com Cristo em seu sepultamento também. Creia nisso. Se a Bíblia fala que nós fomos sepultados com ele, então fomos, e creia você. Creia na sua identificação com Jesus no sepultamento também. Nós estamos pregando o Evangelho detalhadamente. Então, sem pular. A identificação com Cristo no sepultamento nos leva à identificação com Ele na ressurreição. Ressurreição. Depois do sepultamento houve ressurreição. Simples assim. Fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados, juntamente com Jesus, mas também juntamente com Ele fomos ressuscitados. Quando Deus, com todo o seu poder, ressuscitou Jesus, nós também fomos ressuscitados. 1 Pedro 1:21, não precisa abrir, mas pode abrir Efésios 2:6. 1 Pedro 1:21 fala que, por meio dele, temos fé em Deus, o qual nos ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Eu podia ler um monte de versículos sobre ressurreição com Márcia, especialmente no livro de Atos, mas como já li em outras mensagens, estou deixando para não ficar longo. Deus fala sobre a ressurreição. Efésios 2:6, vamos lá. E juntamente com ele nos ressuscitou. Que verbo maravilhoso. Quando você abrir a sua Bíblia, você tem que ver que está pintado em amarelo. Ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa identificação com Cristo em sua ressurreição é preciosa demais. Uma das coisas que me traz regozijo como cristão é sobre essa verdade. Deus me ressuscitou em Cristo Jesus. Aleluia. Somente pela identificação com Cristo em sua atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição é que nós vamos começar a ser semelhantes a Ele. Nenhum outro passou por esse processo. E quando nós passamos, nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um processo de Deus para nos fazer parecidos com Jesus. Sem essa identificação com Cristo, não há possibilidade de sermos parecidos com Ele. Eu me alegro que Deus me deu fé para crer nessa identificação. Me alegro porque Deus me regenerou. E agora em Cristo Deus está me fazendo parecido com Ele. Colossenses 3, versículo 4. Nós ainda seremos, Maísa, manifestados em glória. Aí sim nós vamos dar aquele gritinho que a Angélica dá. Hoje a Angélica não está.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas que coisa linda! Alessandro, essas palavras aqui faz a gente esquecer problema no serviço, na rua, né, Dan? Palavra gostosa que nos traz alegria e esperança. 1 Pedro 5,4. 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. E eu só estou esperando. Estou nem aí se vai ter carnaval ou não, se o Brasil vai ser hexa ou não, Ixi, o que eu quero é isso aqui, viu, Marcelo? Isso aqui é que vai contar. Romanos 8,30. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para Deus, nós já estamos glorificados. Ele só está aguardando porque Ele é longânimo. Ele não quer que nenhum se perca de espírito. Não que Ele está demorando, é porque Ele é bondoso, Ele quer salvar muita gente. Por isso Ele não glorificou a gente não está lá ainda. Mas não. Mas para Ele já estamos, tá? Eu também creio que eu já estou lá. Já fui glorificado, porque esse verbo está no passado. E eu creio na Bíblia como ela é, não como eu acho. A minha lógica não importa, é como está escrito. Eles falam que Deus me glorificou, então eu creio que Ele já me glorificou. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, eu coloquei entre parênteses aqui, depois vocês vão receber o estudo, se com Ele somos identificados no seu sofrimento na cruz, vírgula, também com Ele seremos glorificados. Amém? Eu creio que fui identificado com Cristo em sua atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. E agora então só estou aguardando essa identificação da glorificação. A minha salvação eterna começou, prosseguiu e vai terminar nesta identificação com Cristo. Toda a minha salvação é em Cristo, do começo ao fim. Creio que ao findar esse processo, lá, eu serei parecido com Jesus Cristo. Quer honra maior? Quer glória maior? O que você está procurando? É isso aqui que vale. É isso aqui que vai ficar por toda a eternidade. Mais nada. Nós estamos falando de coisas essenciais, meus irmãos. Estamos falando de coisa que vai ser para sempre. Não é alguma coisinha que vai passar. Estamos falando de coisa consistente. Este é o único plano de salvação que Deus traçou. Se você crer, é teu. Se não, não sei se você encontrará algum outro. Eu vou seguir adiante pela fé no Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. E a Ele quero dar toda a honra e toda a glória por toda a providência para nos salvar. Identificados com Cristo é a mensagem de hoje. E identificados com Cristo eternamente. Amém. Aleluia. Vamos orar.
Vamos lá. Pode desligar.